Olá, hoje eu venho apresentar um trabalho, uma videoaula para a disciplina de Estágio Supervisionado 6 da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, do Centro de Educação Aberta à Distância, SEAD. Meu nome é Mariana Aparecida de Oliveira Lopes, sou do Polo de Conselheiro Lafayette, estamos em agosto de 2020. Hoje nós iremos falar sobre matrizes. Nós vamos falar sobre definição de matrizes, a representação genérica e as matrizes especiais. Essa aula corresponde ao segundo ano do ensino médio, dos conteúdos lá relacionados com a disciplina de matemática do ensino médio, de acordo com os documentos e leis. O que é matriz? Matriz é uma tabela que relaciona dados numéricos, onde possui linhas e colunas. E nessas colunas e linhas, os números são chamados de elementos. Pode ser representada por colchetes ou parênteses. Então, essa matriz é uma tabela de números, onde cada número é chamado de elemento. E nessa tabela possui colunas e linhas. E ela pode ser representada por colchetes ou parênteses, as duas formas de representação aí, ok? Os números ou elementos têm sua posição definida da seguinte forma: A sobrescrito IJ, onde A é o nome da matriz, I é igual ao número de linhas, e o J é o número de colunas. Na definição de matrizes aqui, nós podemos verificar o seguinte: sejam M e N dois números inteiros maiores ou igual a 1. Denomina-se matriz M por N uma tabela retangular formada por números reais, dispostos em M colunas e N linhas. Dizemos que a matriz é do tipo M por N, ou de ordem M por N. Aqui nós temos uma matriz 2 por 2. Essa daqui. Nós temos essa matriz aqui, ela é uma matriz 2 por 2, onde possui 4 elementos aqui. Nós possuímos 2 linhas e 2 colunas. Nessa outra matriz aqui, nós podemos verificar que ela é do tipo 2 por 3, onde nós temos 2 linhas e 3 colunas. O primeiro número aqui, ele representa a quantidade de linhas. E o segundo número, ele representa a quantidade de colunas, ok? Ainda em definição de matrizes, nós podemos ver aqui, quando M é igual a 1, a matriz é chamada de matriz linha. Aqui nós temos um exemplo. Esse exemplo aqui. Ele é chamado de matriz linha, que nós temos aqui o parênteses e nós temos 3 números. Então, quer dizer que ela tem uma linha e 3 colunas. Quando N é igual a 1, a matriz é chamada de matriz coluna. Por exemplo, essa matriz que nós temos aqui. Raiz de 5, o 2, menos 1 e 0. Ela é uma matriz coluna do tipo 4 por 1. Então, ela possui 4 linhas e uma coluna. Agora, nós vamos ver aqui a representação genérica de uma matriz. Os números que aparecem na matriz são chamados elementos ou termos da matriz. Analisemos, por exemplo, a seguinte matriz. Aqui nós temos
essa matriz aqui. Vamos voltar aqui. Nós temos essa matriz aqui. Nessa matriz, nós podemos verificar aqui que ela tem 3 linhas e 4 colunas. Então, ela é uma matriz, né, com 3 linhas e 4 colunas. Nela, podemos observar que o elemento 3 está na primeira linha, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Indica-se A11, que é o elemento 3. É esse elemento aqui, 3. O elemento -5 está na segunda linha e na primeira coluna. Indica-se A21. Nós lemos assim, tá? Eu coloquei até aqui a forma de como ler. Lê-se A21. Então, aqui nós temos o elemento -5. O elemento 6 está na terceira linha e na primeira coluna, lê-se A31. Então, nós podemos verificar aqui o elemento 6. O elemento está na terceira linha e na quarta coluna, indica-se A34. É o elemento raiz de 2, é esse daqui. Ok? Então, cada elemento que a gente tem dentro da matriz, ele tem uma indicação, tá? E essa indicação, ele pode se dar por A11 ou A21, A12. Então, nós podemos ver aqui que cada elemento tem o seu lugar de representação. Ainda em representação genérica, nós podemos observar aqui a seguinte matriz. Ela está escrita genericamente, tá? Então, aqui os termos, né, os elementos, onde cada número ocupa o seu lugar. Para representar o elemento de uma matriz, usamos uma letra com 2 índices. O primeiro indica em que linha o elemento se encontra. E o segundo indica em que coluna. Por exemplo, A23 é o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. Então, é como a gente viu anteriormente na matriz anterior ali, que cada elemento tem seu lugar. E ele pode ser representado por uma letra e 2 índices. Essa letra pode ser A, pode ser B, pode ser qualquer letra, tá? E a representação dos índices é números mesmo, que indica a linha e a coluna, de acordo com a matriz. O elemento genérico de uma matriz A será indicado por A e J, em que I representa a linha, nós vimos lá atrás, e J representa a coluna na qual o elemento se encontra. Ele é chamado de IJ º elemento da matriz. Essa aqui é uma matriz do tipo M por N. E ela é escrita genericamente aqui, ó, do seguinte modo. Então, nós podemos observar aqui essa matriz, né? E ela está representada genericamente com a letra, né? E os 2 índices aí, onde cada elemento, cada número vai receber o seu lugar. A lista ordenada A e 1, A e 2, reticências A e N, que nós podemos verificar aqui
nós podemos verificar aqui. Aqui e aqui. Na primeira parte, fala que é A e N. Então, A, 1, 2, 3 e 1N. Então, nós podemos chamar aqui de linha ou iésimo vetor linha da matriz, enquanto A e J, que é esse daqui, chama-se de iésima coluna ou iésimo vetor da coluna. Nós usamos muito linha e coluna, nós usamos muito vetor, agora não, tá? Isso daí a gente pode encontrar em vários livros também, como com o nome de vetor. De maneira abreviada, podemos escrever a matriz A na seguinte forma. Aqui, nós temos a representação, né, de maneira abreviada da matriz. Nós temos aqui. Lê-se matriz A dos elementos do tipo M por X, por N, M por N. Podemos escrever também A é igual A e J, M por N. Aqui nessa forma de escrita, nós podemos observar que o A, ele é o nome da matriz. O A, ele é o nome da matriz. Aqui nós temos a matriz. O I e o J representa a quantidade de linhas e colunas. E aqui quer dizer que a matriz, ela é o quê? De ordem M por N, ok? Por exemplo, acompanhe como escrever a matriz X é igual a A e J com I menor ou igual 1, menor ou igual a I, menor ou igual a 3 e I menor ou igual a J, menor ou igual a 3. Tá o quê? A e J é igual para 1, para I igual a J. E A e J é igual a 0 para I diferente de J. A matriz deve ter 3 linhas e 3 colunas. Tá o quê? A1, 1 é igual a A1, 2. Desculpe. A1, 1 é igual a A2, 2, que é igual a A3, 3, que é igual a 1. E A1, 2 é igual a A1, 3, A2, 1 é igual a A2, 3, que é igual a A3, 1, que é igual a A3, 2, que é igual a 0. Então, aqui, nós podemos observar que formou o quê? Uma matriz com 3 linhas, né? E 3 colunas. E nós vamos ver essa matriz aí, que ela entra na classificação de matrizes especiais. Nós vamos ver mais na frente. Nós formamos aqui uma matriz X com os termos da primeira linha 1, 0, 0. Da segunda linha 0, 1, 0. E na terceira linha 0, 0, 1. Ok? Aqui agora, nós vamos ver o que nós falamos lá atrás sobre matrizes especiais. O que são as matrizes especiais? Elas são matrizes que têm sua forma, né? Seu formato. Nesse caso aqui, a matriz quadrada, ela tem o seu formato, o número de linhas e o número de colunas, eles são iguais, né? Eles são representados o número de linhas e colunas iguais. Nós podemos ver aqui que em uma matriz M por N, quando M é igual a N, o número de linhas é igual ao número de colunas. Nós temos dois exemplos aqui.
Essa matriz, a primeira matriz, ela é uma matriz 2 por 2. Ela possui 2 linhas e 2 colunas. Nessa terceira matriz, nós podemos verificar que nós temos 3 linhas e 3 colunas, né? E essa matriz, ela é chamada de matriz quadrada, pois tem o mesmo número de linhas e o número de colunas é o mesmo também, eles são iguais. E nas matrizes quadradas, nós podemos verificar aqui que nós temos também a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, nós podemos ver aqui que na matriz quadrada de ordem n, os elementos A11, A22, A33 e assim por diante, elas formam a diagonal principal da matriz. Elas são os elementos com I igual a J, ok? E a diagonal secundária, ela vai do último elemento da primeira linha. Ela vai do último elemento da primeira linha, o 10, até o primeiro elemento da última linha. Então, primeiro elemento, raiz de 2 aqui. Ela é chamada de diagonal secundária. A diagonal principal, nós pegamos o primeiro termo, primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna, e nós pegamos o último elemento da terceira linha e da terceira coluna. Por isso que fala que I é igual a J, ok? Agora, nós temos a matriz identidade. A matriz identidade é aquela que nós vimos anteriormente aí. A matriz quadrada de ordem MN, que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos iguais a 0, é chamada de matriz identidade. E o seu símbolo é I sobrescrito N. Então, nós podemos ver aqui a matriz I3. Ela é uma matriz quadrada de ordem 3, né? Que ela tem 3 linhas e 3 colunas. E aqui na diagonal principal dela, nós temos aqui 1, 1 e 1. E os outros termos, eles são todos iguais a 0. Por isso que ela é chamada de matriz identidade. Significa que na matriz identidade, nós temos A e J é igual a 1 para I igual a J, e A e J é igual a 0 para I diferente de J. Então, se nós formos montar uma matriz aqui, nós vamos encontrar essa matriz identidade, tá? Na matriz nula, dentro de matrizes especiais ainda, nós podemos observar que tem todos os elementos iguais a 0. Então, ela denomina-se o quê? É uma matriz nula. E ela é uma matriz quadrada? Não, mas ela pode ser? Pode. Aqui, nós vamos simbolizar a matriz nula do tipo M por N por 0, M por N. E a matriz nula de ordem N por O, N. Então, nós temos exemplo aqui de uma matriz O 3 por 2. Então, todos os elementos dela são iguais a 0. Então, nós temos que A e J é igual a 0, quaisquer que sejam I e J, com 1 menor que I, menor que M, e 1 menor que J, menor que M. Eu busquei um livro, né, para referência, para estar fazendo essa aula, e o livro escolhido foi Matemática, Contextos e Aplicações, do Dante, Luiz Dante. Terceira edição, São Paulo, Editora Ática, 2017. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.